Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Hoje é dia de festa aqui na Catedral Cristo Rei, por celebrarmos a Ele, o titular desta casa-mãe de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Por isso nos alegramos com as presenças de representatividade reverente, alta, daqueles que aqui se congregam como amado povo de Deus. Eu quero fazer, antes de voltar aqui à Palavra Santa de Deus, alguns importantes registros para a alegria desta festa. Nós estamos recebendo hoje aqui a Pastoral dos Surdos. São 2 décadas de serviço amoroso a estes que precisam de uma comunicação especial e de um respeito cada vez mais profundo. Por isso nós vamos acolhê-los com palmas, mas não com palmas ruidosas, mas exatamente como eles fazem, todos aplaudindo a Pastoral dos Surdos. E queria lhes dizer, coordenação e os que participam da pastoral, que não se esqueçam, aqui no complexo e no conjunto da Catedral Cristo Rei, vocês terão uma capela dedicada a Santa Teresinha e para a Pastoral do Surdo. Por isso, sejam muito bem-vindos na experiência bonita e alegre de celebrarmos aqui na Catedral Cristo Rei o titular dela, para nos inspirar como a Palavra Santa de Deus nos indica. Eu quero registrar na alegria deste caminho como igreja no Brasil. Hoje estamos abrindo o 3º ano vocacional, 2023, para que toda a igreja no Brasil saiba que vocação é graça e missão e que todos nós precisamos, com o coração ardente, nos colocar a caminho anunciando o Evangelho. Por esta experiência importante e bonita, porque precisamos ser uma igreja mais missionária, vigorosamente mais missionária, nós desejamos que o ano vocacional, com abertura hoje até 26 de novembro do ano que vem, crie oportunidades bonitas para que todos tomem consciência. O chamado de Deus não é ao padre, ao bispo, ao diácono exclusivamente, mas o chamado de Deus é a cada pessoa para o seguimento de Jesus, Mestre e Senhor da vida. Por isso, registro com alegria a presença aqui dos nossos reitores, formadores, dos nossos seminários, que estão aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, de muitos lugares, mostrando a beleza das nossas diferenças costuradas como riquezas para o serviço do amado povo de Deus. Especialmente hoje, no dia de Cristo Rei do Universo, nós celebramos a experiência bonita de grande reverência a cristãos leigos e leigas no dia deles hoje também. Por isso, nossa saudação especial a todos os cristãos leigos e leigas, maior parte do povo de Deus, dedicada essa parte do povo de Deus, a maior, ao serviço do Evangelho, do seu anúncio na alegria da missão. Por isso quero saudar, na pessoa do professor Camilo, a todo o nosso Conselho Arquidiocesano de Leigos e Leigas, lembrando que nós temos todos importantes tarefas na construção da sociedade, no anúncio do Evangelho e tocando os corações. A festa de hoje, amados e amadas de Deus, não nos lembra triunfo, lembra-nos exatamente o significado da realeza de Cristo. A realeza de Cristo não é luxo, não é elegância, não é isto ou aquilo que pode parecer muito fantástico aos nossos olhos humanos. Somos chamados então a compreender a beleza e a riqueza e o alcance da realeza de Cristo. Esta realeza de Cristo temos que dela nos revestir, tornando-nos capazes de viver no coração do mundo, de modo que nossas palavras e nossos gestos fecundem com o sabor do Evangelho o caminho da sociedade.
Somos chamados a compreender que no seguimento de Cristo somos todos de sua realeza. E o que então significa a realeza de Cristo para reavivar em nossos corações o compromisso de sermos uma igreja servidora no coração do mundo? Eu vou tomar da palavra santa de Deus 3 importantes verbos para compreendermos o que significa a realeza de Cristo. Dela temos que nos revestir, e dela nos revestindo nós vamos fazer o caminho de ajudar o mundo a ser melhor, de ajudar a sociedade brasileira a ser uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Por isso lembramos hoje, neste dia 20 de novembro, festa de Cristo Rei, é também o dia da consciência negra. Estamos numa sociedade brasileira ainda altamente preconceituosa, incapaz de viver a fraternidade. É estonteante a vergonhosa discriminação de pessoas por raça e por cultura. E nós, como discípulos e discípulas de Cristo Jesus, somos chamados de modo especial a contribuir para o progresso da sociedade, não apenas econômico, mas sobretudo humanitário, fazendo de todos nós, nas nossas diferenças de raças e cores, uma única sociedade brasileira e ao mesmo tempo fazer de nossa igreja uma igreja mais missionária. A realeza de Cristo, portanto, é o desafio nosso para nos vestirmos dela. Por isso escolho primeiro, olhando essa cena bonita e importante do Evangelho de Jesus, quando na cena que descreve aquele momento do Calvário, da boca de um dos crucificados, a soberba, o desacato e a indiferença. O outro havia compreendido ao repreender o seu companheiro, havia compreendido quem era ele que estava ali no meio também pregado na cruz. É na cruz que nós compreendemos a nossa realeza. E compreender a realeza, portanto, desta cena, somos chamados a fazer a oferta que nasce de uma confiança grande em Deus. Nós não ajudaremos, irmãos e irmãs, o mundo a ser melhor apenas por nossos critérios, tão simplesmente com nossos projetos e afazeres. Por isso nós, os cristãos, estamos no coração do mundo para dizer: existe uma fonte mais profunda que nós temos que procurá-la e nela nos banhar. É a fonte dele, Cristo, na sua oferta feita na cruz. Quando nós compreendemos o alcance e a beleza da oferta que Cristo faz de si na cruz, sem medo, nós abrimos o coração para nos revestir da sua realeza. A realeza de Cristo é, sobretudo, oferta, ofertar. Compreendemos, portanto, que Cristo, Rei do Universo, não é um príncipe triunfante. O triunfo que ele alcança é o da vida plena para todos nós. Aquele que estava ao lado, chamado de bom ladrão, e que repreendeu ao seu companheiro, fez um pedido ao Senhor, que gostaria de ser contado entre aqueles que entram no paraíso. Um crucificado, certamente merecedor da crucifixão, no entanto fez brotar do seu coração o desejo por reconhecer, como ele mesmo diz, ele está crucificado não porque tenha feito algum ultraje ou cometido alguma falta, crime ou pecado. Compreendemos que a oferta que Cristo faz de cada um de nós, pelo amor, a oferta tem que ser a grande marca. Aprendamos e não nos esqueçamos, para que nós estejamos revestidos da realeza de Cristo, é preciso ofertar. Ofertar uma palavra que devolve esperança, ofertar uma presença que reanima, ofertar daquilo que a gente tem para os pobres e sofredores, ofertar para que todos vivam na alegria da fraternidade. A realeza de Cristo, portanto, é marcada pelo sentido profundo de oferta. Quem não oferta não se reveste da realeza de Cristo. E para nos ofertar temos que fazer sacrifícios.
sacrifícios que Deus pede de nós na medida do que podemos, mas ao ofertar é, pois, um traço bonito da realeza de Cristo. Quem vive na soberba, quem vive só para si, quem não oferta partilhando a sua própria vida, não se reveste da realeza de Cristo, porque não sabe ofertar-se. E é na medida em que nós nos ofertamos a Cristo, irmãos e irmãs, é que nós fazemos a experiência, que é outro traço da realeza, de pastorear, isto é, cuidar da vida que seja respeitada em todas as suas etapas, não apenas numa, desde a concepção até a última etapa do declínio com a morte natural. Pastorear é cuidar. Quem cuida de quem precisa, dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, quem cuida do outro, está se revestindo da realeza de Cristo. Pastorear significa, portanto, ofertar para o bem e cuidado daqueles que precisam. O cuidado com os irmãos e irmãs, o cuidado com a casa comum, o cuidado com aquilo que é obra da criação. E assim fazendo, compreendendo que nossa vida é oferta, que a nossa vida é pastoreio, nós realizaremos aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, realizaremos uma reconciliação profunda. Estamos num tempo precisados dentro da igreja, na sociedade e no mundo de reconciliação. Mas nós não faremos reconciliações apenas porque assinaremos tratados ou compromissos. Compreende-se, portanto, que oferta é importante e fundamental da própria vida para o pastoreio, criando um amplo processo de reconciliação entre as pessoas. Estamos todos como sociedade machucados, como igreja desafiados. Precisamos então nos revestir da realeza de Cristo, de modo que nós sejamos pessoas que ofertam, pastoreiam e promovem a reconciliação. O pastoreio de Cristo é o nosso modelo. A experiência da sua realeza revestida por nós é, portanto, o caminho a seguir. Cristãos leigos e leigas, consagrados e consagradas, sacerdotes, evangelizadores, ministros e diáconos permanentes. É hora de um novo tempo. Um tempo novo porque o sofrimento da sociedade e na igreja são grandes estes sofrimentos. É hora de nos ofertar, cuidarmos do outro, pastoreando, para que haja uma grande reconciliação enquanto estamos a caminho do reino definitivo. Que a festa de hoje em todo lugar, especialmente aqui na Catedral Cristo Rei, possa nos oferecer a oportunidade de um recomeço, de uma purificação, de uma continuidade em tudo aquilo que fazemos para o bem. Pensemos, hoje é festa para nos convidar a revestirmos-nos da realeza de Cristo. E num instante de profundo silêncio, cada um de nós renove esta aliança com Ele, Cristo, para que nós possamos, como padres, bispos, diáconos, nossos seminaristas e todo o amado povo de Deus, nos ministros e ministras, evangelizadores, nós possamos ajudar o mundo a aprender pela força do nosso testemunho a se revestir de Cristo. Se nós todos nos revestimos de Cristo, pela oferta, pelo pastoreio, cuidado e pela experiência importante e bonita de reconciliação, cumpriremos a nossa missão vocacional, que é graça para todos nós, tendo um coração ardente e os pés a caminho. Seja o dia de hoje um dia importantíssimo, não apenas, mas sobretudo, de uma experiência importante e bonita de nós sermos os verdadeiros seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Deus nos ajude e firme em nossos corações este amor. No instante de silêncio, cada um diga a Deus que quer renovar o compromisso e esta aliança importante de viver para ofertar, pastoreando e reconciliando, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.